Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 39º podcast do canal Fla Georgia, Papo de Torcedor. Aquele papo de sempre, você que está chegando aí agora, meu amigo, dê o seu like, aliás, se inscreva no canal e se você gostar do conteúdo, dê o seu like. E você, flamenguista, que já é nosso membro há muito tempo, porra, cara, dá uma olhada no conteúdo, dá uma força para a gente junto ao YouTube, também dê o seu like, é muito importante para nós. Bom, hoje nós temos aqui, vamos logo apresentar as pessoas que estão entre nós. Aqui temos aí, por ordem de idade, nosso querido Roberto, das belas paragens frias. É Petrópolis? Hoje eu estou em Belo Horizonte, Nova Lima. É Belo Horizonte, Belo Horizonte. Quem está em Teresópolis É o Mário. Tá certo, tá certo. Temos o André, temos o Paranhos, que é o segundo mais antigo de idade, que está em Teresópolis, entre nós, e o André, um esforço especial, né, trabalhando, parou para dar uma força, nosso fisioterapeuta preferido aí, para dar uma força para nós. Muito bem. Hoje, como sempre, a gente vai falar dos dois jogos da semana e, como sempre, dos problemas do Flamengo. E os dois jogos são 3-0 na terça-feira contra a Universidade Católica e o último jogo contra o Goiás, que quase a gente não ganha, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Ganhamos de 1-0. Eu queria abrir a nossa conversa de hoje fazendo uma reflexão sobre como opera uma empresa pública e como opera uma empresa privada. Queria fazer essa reflexão com vocês. Executivos que vocês são, conhecem bem como é que funciona. Uma empresa pública tem duas âncoras fantásticas, âncoras não, né? Duas colunas importantes, que são meritocracia, né? E lucro. E lucro, que gera dividendo para remunerar os acionistas. A parte social tem um pouco, a parte política também tem, mas as grandes colunas são meritocracia e lucro. Se o supervisor da área de marketing não está trabalhando bem, o gerente vai mandar ele embora rapidinho e botar um cara no lugar dele. Sabe por quê? Porque senão o diretor de marketing manda o gerente. Então, uma empresa privada séria, ela se movimenta como um felino, como um leopardo. Ela está sempre buscando, tem lá o orçamento anual que o conselho aprovou, e esse orçamento é perseguido e cobrado mês a mês dos diretores, dos operadores da empresa, e ai daqueles que não chegarem lá, que serão substituídos. É assim que funciona. Meritocracia e lucro. Uma empresa pública, as duas colunas, o social e o político. É o social e o político. Empresa pública, empresa de economia mista, é uma empresa que visa a velocidade de um elefante, ela não anda como um felino da empresa privada, e lá está lá aquele diretor comandando aquela área ali que foi indicada por um senador ou foi indicada por um deputado. Ele nem é um especialista, mas ele está ali porque é importante politicamente para a empresa. E assim funciona. O social, se o cara não está funcionando bem na supervisão de marketing da empresa, se é que tem marketing nessa empresa, ele é transferido para a área de recepção, ele bota lá na área de arquivo. Vamos arrumar um lugarzinho para o cara, sabe por quê? Porque o deputado indicou, ele não posso mandar ele embora. É assim que funciona. Funciona, não é o lucro, porque pode dar prejuízo, mas a gente recupera, porque a parte política e a parte social é mais importante. Por que eu comecei com essa conversa? Porque o Flamengo hoje é uma empresa pública. Não sei se porque o nosso presidente foi formado na Petrobras, com todo o respeito pela Petrobras, mas é uma empresa pública, é uma empresa de economia mista, e que o governo é o acionista majoritário. Então, se o cara aumenta o preço da gasolina, opa, peraí, olha o preço, tem a parte social, isso vai gerar inflação. É essa a preocupação que existe. E o Flamengo hoje é administrado como uma empresa pública. Ou seja, nós estamos falando há quanto tempo que o Tanuri, que é o comandante da área médica, está fazendo cagada, que não funciona a área médica. O que acontece? Nada. Quem é o cara que indicou o Tanuri? Quem é que botou ele lá? Os salários são pagos, meritocracia lá na empresa privada, remunerada adequada. Vamos buscar no mercado os melhores para poder me dar o retorno que eu preciso. Aqui, vamos perder funcionário para o Vasco, para o Palmeiras, paga bem o jogador, paga em dia, agora a estrutura ali, vamos tocando. O Braz, que eu não tenho nada contra, ele, em 5 contratações, ele falhou em 3. Né? 3, vamos lá ver se eu estou certo. Contratou o Jesus, beleza. Depois ele falha no Domenech, ele falha no Rogério, aliás, ele falhou em 4. Ele falha no Rogério, ele falha no Renato e agora está falhando no nosso alquimista Paulo Souza. Então, assim,
Ele, se fosse de uma empresa pública, ele estaria absolutamente substituído. E embaixo dele dizem que o diretor de futebol remunerado foi colocado pelo BAP, que era o vice-presidente de marketing, para tomar conta da área de futebol. É tudo assim. E o conselhinho, que todo mundo se mete em tudo. Tem um cara que comanda o futebol, ele tem que submeter a um cara que não é o especialista naquela área. Então, o Flamengo hoje é uma estatal mal administrada, porque existem estatais bem administradas. Esse é o problema que nós estamos vivenciando no Flamengo. Não são tomadas as decisões que devem ser tomadas no momento certo, e a gente está empurrando com a barriga esse problema, que deu certo lá em 2019, início de 2020, e o Braz disse, não, eu disputei 4 brasileiros, fui campeão em 3 e fui vice em 1. Cara, é uma performance interessante, mas se for ver o desdobramento que está acontecendo a partir de 2020 para cá, tudo leva a crer que nós vamos perder tudo esse ano. Perdemos o tetracampeonato carioca, que era molinho, e aí estamos encaminhando para perder o Campeonato Brasileiro, encaminhando para perder a Copa do Brasil e encaminhando para perder a Libertadores. Tomara que eu esteja totalmente errado, o nosso alquimista Paulo Souza consiga trazer esse time de volta com determinação, porque estão bem pagos, recebem em dia, então tem tudo para ser uma boa performance, mas eu não vejo isso. Para passar para vocês, terminando essa reflexão sobre a diferença de uma empresa privada e uma empresa pública, eu só queria falar um pouquinho, que a gente vai falar dos jogos, né? Só dar uma pitada no segundo jogo, em que o nosso alquimista entra com um jogador no meio de campo, Arão, e acabou o jogo com 4. Tirou o Gabigol, tirou o Everton Ribeiro e tirou o Arrascaeta, botou o Thiago Maia, botou o Andrés e botou o João Gomes. Porra, se entra com 1, acaba com 4, trazendo o time adversário, o Goiás, aquele potente Goiás, com todo o respeito, para cima da gente, e quase que a gente empata o jogo. Tendo dito isso, por hierarquia de idade, vamos passar. Aliás, o Roberto me permite passar para o André, porque hoje ele tem que sair um pouco mais cedo. André, você hoje começa, meu amigo. É tudo seu. Pode falar do primeiro jogo, do segundo jogo, da parte política, o que você quiser. Olá, pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite, Roberto. Boa noite, Mário. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo. Obrigado aí pela preferência aí. Daqui a pouco eu vou ter que sair. E não esquecendo, Paulo, que o Abel também foi contratação da diretoria. Nota 6. Antes do Jesus. Menos de 15% de performance. Mais um erro. Né? Então, a gente mais uma vez vê como sorte a contratação do Jesus, né? Uma indicação do Pelaipe, que é um cara sério. Mas vamos falar dos jogos. O Flamengo contra a Universidade Católica, eu acho que jogou muito bem. Eu acho que foi um jogo que foi muito bom. Só que a Universidade Católica, coitadinha, não é mais a Universidade Católica, né? Ela é um time muito fraco. O Flamengo pegou um grupo muito fraco. O grupo está muito fraco. O Flamengo não estar com 100% é o grande erro no grupo. O Flamengo pegou um grupo muito fraco. Tem que golear agora no próximo jogo, porque é um outro adversário fraquíssimo. É o Cristal, né? Não sei o que de Cristal. Amanhã. Exatamente. Sporting Cristal. Isso. Sporting Cristal. É um time fraquíssimo. E o Flamengo pegou o poderoso Goiás, que está em 18º, e tomou sufoco no segundo tempo. No primeiro tempo até a gente jogou melhor, né? A gente não consegue transformar em gols com as nossas jogadas, que é horrível isso, mas no segundo tempo a gente chamou o Goiás para cima. Se a gente estivesse jogando contra o Atlético, contra o Fluminense, contra qualquer outro, e o Apodi fosse o Cano ou fosse o Hulk, nós não teríamos ganho esse jogo, nós teríamos provavelmente perdido esse jogo, né? Você vê a diferença, sem querer comparar, mas já comparando, não tem como não comparar. Flamengo e Goiás no Maracanã com o Jorge Jesus, a gente ganhou de, sei lá, 5-1, 6-1. E no final do jogo, a gente jogando para cima, não para de atacar, não para de atacar. Esse cara, o Paulo Souza, botou 4 volantes, chamou o Goiás para cima. Exatamente. Não dá. Isso é inadmissível. Não dá. Né? Puxou o Gabi para trás, porque o Gabi pediu para jogar atrás.
Nunca que o Jorge Jesus ia fazer um negócio desse. Já sem. É por isso que eu acho também que o Jorge Jesus tinha que voltar. A gente precisa acabar com esse fantasma do Jorge Jesus. Porque pode dar certo, pode dar errado. Se der certo, bota o cara, faz uma estátua, entendeu? Em Deus e acabou. Agora, se der errado, a gente para com isso. Se o Carpegiani tivesse saído do Flamengo lá no título mundial e nunca mais tivesse voltado para o Flamengo, a gente estaria falando que o Carpegiani era o melhor técnico do mundo. Né? Só, pô, e não estou querendo comparar o Jesus ao Carpegiani nunca, pelo amor de Deus. Só estou falando do estigma. Né? Nós temos um estigma e todos os técnicos daqui para frente que vierem para cá vão ter a sombra do Jesus. Isso é fato. Isso é muito fato. Então, eu acho que o Jesus é necessário, um bem ou um mal necessário para o Flamengo. Mais uma vez, a diretoria está perdendo o time de contratar o Jesus. O Paulo Souza já era, não dá mais. O cara não casou com o Flamengo. Mas ganhou, mas não sei o quê. Olha a sequência que o Flamengo está pegando. Altos do Piauí, teve dificuldade. Universidade Católica jogou bem, beleza. Goiás teve dificuldade. Não dá. A gente vai pegar daqui a pouco, né? Fluminense, Internacional, aí vem Cuiabá e depois Atlético Mineiro. Será? Será que o Paulo... Eu acho que o Paulo Souza não aguenta esses jogos, sinceramente. Mais uma vez, eu dou os créditos aqui ao Felipe, daqui do canal, o nosso brasileiro que parla, não fala. Exatamente. Se tivéssemos demitido o Domenech uma rodada depois, não teríamos sido campeões brasileiros. Nós estamos perdendo a oportunidade. Bom, essa é a minha... É o que eu penso, né? Bom, é isso. Espero que o Flamengo melhore. Adoraria que o Paulo Souza queimasse minha língua, né? Porque eu não torço para o Flamengo perder para o Paulo Souza sair. Eu torço para a diretoria ser uma diretoria séria, faça um diagnóstico sério e demita o Paulo Souza. Se continuar assim, vamos estar, porque não deu. Ele pode ser o melhor técnico do mundo, acho que não é, mas não deu no Flamengo. Concordo plenamente, essa cara. aí é a minha opinião e espero que o Flamengo de verdade melhore com o Paulo Souza ou sem Paulo Souza. É que todos nós queremos. É isso. Vamos passar para o Roberto, só dizendo para você o seguinte: primeiro tempo, meio de campo do Flamengo era Gabigol e Arão. Na frente, Everton Ribeiro, Pedro, Arrascaeta e Bruno Henrique. Era Gabigol e Arão. Ele substitui pelo que a gente já falou, botou 4 marcadores. Mas, enfim, talvez o Roberto, que tem uma certa consideração pelo Paulo Souza, possa nos abrilhantar aí com a opinião dele. Vai, Roberto. Boa noite para todos, inclusive para quem está assistindo. Eu já não vou mais entrar em polêmica com esse rapaz, porque eu tenho, rigorosamente, uma posição diversa. E meu pragmatismo me leva a achar e olhar para frente. Claro, se esse cara, os próximos 3 jogos, na sequência, amanhã o Sporting, depois Fluminense no domingo, nosso fantasma, e depois Fortaleza. Todos esses 3 jogos aí vão ser no Maracanã. Então, assim, é óbvio que se esse cara desandar, fica difícil sustentar isso. Eu não acho que vai acontecer isso. Acho que não vai acontecer. Eu acho que cada vez que passa, o Flamengo se melhora. Eu não desgostei do jeito que o Flamengo entrou contra o Goiás, tanto é que a gente perde gols por erros técnicos. Um com Gabigol, outros 2 com Pedro Henrique, o Bruno Henrique, e um outro,
se eu não me engano, com o Arrasca. Enfim. Eu não vou nem falar do Pablo, porque eu acho esse cara um caneludo, perigoso, em bola baixa, mas ele sofreu falta daquele Apodi. E ele comigo, ele tinha tomado uma banda, na hora que ele botou meia perna mais que você, ele tinha tomado uma banda, acabou. Faltava 1 minuto e meio para terminar o jogo. Expulso, está certo, que fosse. Mas ele não dava mais 2 passos. Mas, enfim, a turma aí se acha para caramba e aí vai. Contra o Goiás, podia ser melhor. Contra a Universidade Católica, o time jogou bem e jogou todo mundo bem. Vamos ver o que vem agora. Eu não quero me meter em política no Flamengo, porque há muitos e muitos anos que o Flamengo é um ninho de ratos em política. Você vê, Kleber Leite. Meu irmão, Kleber Leite, a gente já conhece há muito tempo. Então, esse cara é o grande articulador do mal aí, né? Jorge Jesus, é minha convicção, mas posso estar completamente enganado, não vai voltar para o Flamengo. E se voltar, não vai dar certo. É minha opinião. Mas eu concordo com o André. Sim ou não, põe para jogar. Se o outro for tão ruim assim, não vai ser pior, né? Minha opinião, sinceramente, é o seguinte: vamos tocando com esse cara. Nossa posição no Brasileiro vai melhorar, né? Mais 3 pontos, nós estaríamos na liderança. Gozado isso, né? Mas se ninguém ganhar, né? Estaria na vice-liderança. Quer dizer, um jogo, o campeonato está mal começando. Isso aí Todo vai mundo longe. tem que tropeçar para o Flamengo foi para a liderança. Ah, mas esses caras tropeçam toda hora, pô. É. Já tropeçaram no domingo. São Paulo e Corinthians. E daqui a pouco vai... Lembra, o Palmeiras vai encarar logo de cara, se eu não estou enganado, Atlético Mineiro e um outro time grande aí. Quem é? Não me lembro agora. Bom, enfim. Eu estou tranquilo. Tá bom. Meu voto é de continuidade e segurança de que esse menino vai dar certo. Paulo Souza, que você está falando. O menino é o Paulo Souza. Paulo Souza, sim, por que não? Ok. Por que não? Ele põe a garotada para jogar. Toda a garotada que entrou jogou muito bem. Enfim, não é mais de 2019, mas nós precisamos esquecer aquilo lá. Ok. Passa a bola. Eu só diria o seguinte, Roberto, assim, para ser bastante sincero, esse jogo, para minha defesa, eu sei que você pensa diferente. Ainda não consolidou. Não, para minha defesa, para mim está consolidada, na minha opinião. Obviamente, para o Santos no gol, né? Porque o Neneca. Se bem que ele jogou até bem o último jogo, mas para mim é o Santos no gol. Mateuzinho, Pablo, você não gosta, eu gosto muito do Pablo. Aliás, Rodrigo Caio. Aliás, o Rodrigo Caio, esse é um fato novo, né? Se esse cara tivesse saúde, o cara ele entra e joga fácil, ele organiza. O lateral joga bem com ele, o quarto zagueiro joga bem com ele. E esse Ayrton também está começando a fazer uma performance interessante, ele parte para cima. Esse menino é uma. Esse garoto vai dar muito. Ele vai tirar toda a angústia que a gente tinha com relação ao Felipe Luiz. Então, para mim, a defesa está montada. E, para mim, o ataque está montado também. Né? Everton Ribeiro, Gabigol, a Arrascaeta. Nós estamos praticamente na mesma. Só falta o meio de campo, que ele não decidiu ainda, entre o Arão, Andrés, João Gomes e Thiago Maia. Ele não decidiu. Para mim, o meio de campo, se bem que era o João Gomes e Thiago Maia, se bem que o Arão tem jogado bem. Ultimamente, no meio de campo, ele tem jogado. O Arão é um jogador excepcional. Bom, excepcional, aí é complicado. Mas ele é um bom, ele está jogando bem, ele voltou a jogar bem. Bom, vamos ver a opinião do Paranhos. Aí, Paranhos, agora é com você. Mário Paranhos, diretamente de Teresópolis. Terra do Gelo. Oi.
Terra do gelo vai ser frio. O cara fala que está frio 9 graus. Tu vai ver o que é menos 5, para ver o que é frio. Não, quando eu me mudei para cá no ano passado, na primeira noite eram 6 graus, na segunda noite bateu 0 graus. Que beleza. Mas Então, aqui morei 4 anos em Teresópolis. Mas eu gosto, eu já me acostumei, não tenho a menor saudade do calor do Rio, cara. Não tenho mesmo. Mas vamos lá. Bom dia, boa tarde e boa noite para todos, né? É os verdade. que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo, seja lá onde estiverem. Né? Boa madrugada para o Felipe, né? É o Felipe. Mas como sempre, né? Vocês já falaram tudo, né? O time jogou muito bem. Eu prometo que na 40º podcast você vai começar para ter o prazer de abrir. Tá bom. Mas Eu posso ser o último, mas eu vou repetir tudo que vocês falaram, não quero nem saber. mas é bom também, por um lado, que eu bebo na fonte de vocês, né? Isso aqui é humildade. Como vocês já falaram, né? O Flamengo jogou muito bem no primeiro jogo, lá contra a Universidade. Voltou a apresentar aquele problema que a gente já está observando já há alguns jogos para cá, que é a queda de produção no segundo tempo, né? E isso se deve a problemas físicos, é preparo físico mesmo. Eu acho que a gente está tendo problema com preparação física do time, né? E o cara é obrigado a reoxigenar o time, né? Com as mudanças. E nem sempre ele faz as melhores mudanças, como foi agora contra o Goiás. Mas eu gostei do time, eu acho que foi uma boa resposta que o time deu para a torcida em relação a toda a turbulência que estava acontecendo. Mas mal sabíamos nós que teríamos uma turbulência ainda maior logo após a entrevista, né? Do time no dia do jogo lá contra a Universidade, que até agora não se entende por quê, qual é o nível de inteligência para provocar uma situação dessa, mas, enfim. Acho que a gente está conseguindo sobreviver. Isso aqui ainda me deixa triste, porque a gente ficou mal acostumado com o time de 19, né? E a gente vê que o time está tentando chegar a um bom nível de exibição de futebol, de entendimento, de jogar compactamente. Eles não estão conseguindo, principalmente meio de campo e defesa, continua tendo problema, né? Eu vejo isso em todos os jogos. Mas é aquela história, enquanto a casa não está arrumada, e se realmente existir a intenção de arrumar a casa, a gente, em algum ponto, vai chegar a esse nível que é tão desejado. Até mesmo com o Paulo Souza, que ele não é bobo, ele não é um cara burro, ele faz as suas besteiras, ele tem alguns conceitos que eu acho que as pancadas que ele está tomando, se ele for um pouquinho mais inteligente, ele vai começar a flexibilizar um pouco os conceitos dele. Tá? Fundamentos, tudo bem, ele não vai modificar, mas alguns conceitos do ponto de vista da montagem do time, né, você vê que hoje a gente já joga com uma linha de 4 atrás. E a tática dele inicial sempre foi começar os jogos com uma linha de 3. Né? Então, eu não diria que estou confiante, mas eu estou esperançoso de que a melhora virá. Porque a gente tem um nível de jogadores muito bom, a gente precisa que essa diretoria realmente comece a trabalhar como tem que trabalhar para colocar ordem na casa. E vamos ver, né? Porque o problema todo é que a gente não tem muito tempo para treinamento agora. Daqui para frente é só quarta e domingo. Toda semana vão ser 2 jogos. Essa é a complicação. Esse jogo contra o Goiás, a gente tomou aquele susto no final do jogo. Eu concordo com vocês que quem foi que falou que o Apodi fez falta no Pablo? Apodi, eu falei. Você falou, né? Exato. Então, realmente, se tivesse saído o gol, o VAR provavelmente iria anular em função da falta do Apodi. Exatamente. Mas a gente não precisava passar disso, por isso, né? Porque
trocar um meio. A gente, quando o time começou no primeiro tempo, você vê que o time estava solto, jogando bem, estava pressionando lá na frente, com a pressão alta, né? Os jogadores todos se movimentando bem. O que eu acho é que é legal a gente ver um time para frente, com um volante só, e com o nível de qualidade que a gente tem no time, né? A gente agredir o adversário. Mas eu acho que está tendo um pouquinho de preciosismo. Eu acho que eu falei isso no nosso grupo, os jogadores, porque eu vejo que a Arrascaeta, por exemplo, a impressão que ele me deu em 2 ocasiões no jogo contra o Goiás é que, ao invés dele passar a bola, que seria o certo para o colega que estava ao lado, 2 ocasiões ele tentou fazer um gol, o chamado gol de placa ou o chamado gol de efeito, né? Eu acho que pode estar havendo, aí, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico nesses caras, dar um nível de resposta à torcida e à crítica em geral que calha a boca da turma. Porra. A gente aqui joga um belo futebol, então a gente aqui só faz gol bonito. Então, posso estar errado, mas a impressão que estão me passando é que tem muito preciosismo na conclusão das jogadas. E o que é pior, eu não vejo, por exemplo, na época de Zico e companhia, né, aquela turma toda ficava depois do treino treinando falta, treinando finalizações, para poder o quê? Na hora do jogo você ter uma efetividade na conclusão. O que se perde de gol, cara, né? No nosso Aranha, quem é que tem que cobrar esse cara. preciosismo? Quem é que tem que cobrar esse preciosismo? Quem é que tem que cobrar esse preciosismo? É o técnico. É o técnico, é o diretor de futebol também, entendeu? Você está para conversar, meu irmão? Espera aí, olha só, o que você fez? Repassar as jogadas. Isso aí. Juntar todo mundo, reunir a turma toda, mostrá-la aqui. Vamos ver aqui onde é que a gente errou. Para que comprou aquele telão lá? Para que comprou aquele telão? Pois é. Eu fiquei empolgado quando ele começou no início, com essas ideias todas. Falei, cara, o cara realmente está preocupado em melhorar a técnica ainda mais do time, né? E eu fiquei muito esperançoso com ele. Todos nós. Realmente, hoje eu estou cheio de pontos de interrogação na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, a minha paixão chama-se Flamengo. E, por a minha paixão se chamar Flamengo, nesse momento, eu não consigo ver uma saída melhor do que continuar com ele. Porque, esquece, JJ não vem. Não vai vir mesmo. Além de ele não querer mais vir, a diretoria não vai, por questões políticas, aceitá-lo de volta, porque vão estar dando força. É a questão política que você falou no início. Né? Vão estar dando força para o Kleber Leite, que é outro safado. Então, cara, a gente tem que ir com o que tem. E não adianta a turma fazer como fizeram, vaiar o Hugo no início do jogo, durante o jogo, começar a fazer protesto, que não adianta, porque se botar o cara embora agora, você não vai ter tempo hábil para colocar uma pessoa, primeiro, que entenda aquilo que é o propósito do Flamengo. Porque você não é chegar e colocar um técnico que esteja disponível no mercado no lugar de um outro que foi mandado embora. Não. Qual é a filosofia de jogo que o Flamengo quer, né, para o seu time? Isso aí já é um caso de um planejamento. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paranha. Deixa eu te fazer uma pergunta. O técnico do Botafogo, que lá, o Botafogo, isso eu queria dizer, é dirigido por uma empresa privada. Tem um dono, que é aquele americano, deu moral para o cara, e o cara pegou um amontoado de jogadores e o mês botou para jogar. Ele substituiu contra o Flamengo aos 18 minutos do primeiro tempo o jogador que não estava jogando. Ninguém faz isso. O cara tem moral. Entendeu? O técnico do Botafogo mostra que, se tiver suporte e se for competente, consegue, cara. O Botafogo é um time grande também. Concordo. Imagina isso no Flamengo, se tivesse um técnico assim, né? Mas então... O próprio técnico do Corinthians. Por essa estrutura do Flamengo ser extremamente política, como você falou bem no início, se a gente tivesse no lugar do Braz um diretor remunerado, que fosse cobrado pelo presidente, que não deveria ser um cara que venha de estatal como ele é, porque deu sorte, cara. Deu sorte, porque quem colocou essa turma toda no caminho da glória foi o JJ. Se não tivesse vindo o JJ no 2019, essa diretoria não estava com essa fama toda, não. Não estava.
entendeu? Eu acho que tem que haver uma reestruturação. Eu acho que tem que começar agora, mesmo que você não tenha o efeito imediato, mas você tem que começar a mudar o planejamento do Flamengo a partir de agora, porque aquilo ali está uma bagunça, está todo mundo gritando, todo mundo querendo falar mais alto do que o outro, né? Brigas políticas, e aí isso acaba, obviamente, afetando a parte técnica. Enfim, e a gente fica com o coração na mão, né? Que, como torcedor, eu gosto de abrir minha cervejinha, assistir o jogo, né? Torcer pelo Flamengo. Minha mulher fala, pô, fala mais baixo aí e tal. Por quê? Porque eu vibro. Eu cansei de ir ao Maracanã assistir jogo do Flamengo inúmeras vezes ao longo da minha vida. Então, sabe, eu sinto falta disso. E hoje eu fico triste só por essa questão. Mas tem um detalhe, tem um detalhe que eu queria colocar para vocês, que a gente não falou ainda, que é aquela entrevista depois do jogo contra o Goiás, que a gente ganhou. Não, e aí o técnico falou o seguinte: não, além dos processos, não, eu entendi mal, eu não fiz o que eu deveria fazer. Pô, o cara conta uma história para ele do jogador consagrado do Flamengo. O Diego é um jogador consagrado, né? O cara ele foi campeão, várias vezes. Pegou pênalti para caramba para a gente. Um cara que a gente reconhece. Está em uma fase, está em final de carreira, possivelmente, mas, porra, não, porque ele falou, não falou, eu não fui perguntar aos Spina, eu deveria ter perguntado. Ô, meu irmão, um profissional. Ele errou. Hein? Ele errou. Criou-se uma crise depois de uma vitória desnecessária, desnecessária. E dizem que foi ele que pediu o repórter para perguntar para ele poder falar mal do governo. Porra, chama o cara para conversar. Chama o cara para conversar. Porra. Ele não utilizou os processos certos, né? Os processos estavam errados. Elogios têm que ser públicos. Agora, quando a questão é a cobrança, é chamar a atenção de um subordinado seu, você tem que chamar ele no canto. Na sala fechada. Mas a empresa privada é assim. Exatamente. Você elogia em público e você chama na xixa. Aqui nós dois, meu irmão, senta aqui. Chamava o Spinel, chamava o Diego. Escuta, o que houve? Não é isso para mídia, para expor o jogador. Porra. E isso me deixou realmente muito chateado, porque mostra a falta de maturidade de um cara que já deveria tê-la. Exato. E é crise em cima de crise. E é crise em cima de crise. Pois é. Mas olha, isso é fato. Todos nós já sabemos e já analisamos, já comentamos aqui entre nós, mas não tem outro jeito. Aí, nessa hora, agora, não adianta mais reclamar, não adianta mais protestar. O que a gente tem é que tentar mandar vibração positiva para essa turma. Para a gente encontrar o caminho das vitórias. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, eu tenho que ir embora, que eu vou atender agora. Fiquei, pelo menos, a primeira parte aqui com vocês. Estou sempre de coração, mas eu vou ter que voltar ao trabalho. Certo? A gente vê segunda-feira. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Amém. Boa reunião aí para todos. Obrigado. Bom, meus amigos, a primeira parte está terminando. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar ao que nós discutimos hoje? Não tem mais nada. É só a esperança de amanhã e de sábado ou domingo contra o Fluminense. Cara, esse jogo contra o Fluminense vai ser decisivo. Se o Flamengo perder mais uma vez para o Fluminense, meu amigo... Cara, é a ótima oportunidade de exorcizar essa questão, cara. É a ótima oportunidade. Não, vai exorcizar de alguma maneira. O Diniz adora jogar contra o Flamengo. Ele se gaba de quando ele era do Fluminense, né? O Flamengo não se criar com ele e agora está voltando a não se criar de novo. Então, é uma ótima oportunidade para o time dar um sacode mesmo para valer no Fluminense, mas tem que ser uma coisa convincente. Ganhar para poder ganhar moral e partir para outros níveis. É sábado ou domingo o jogo? É domingo. Domingo. Ok. Então tá bom. Bom, se ninguém tem mais nada a comentar, hoje foi uma reunião curta, mas produtiva, como sempre, com bom conteúdo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo.